Os saduceus e a ressurreição. Os fariseus e saduceus, eles são o judaísmo. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles se consolem. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Ressurreição, vida após a morte. Chegando alguns dos saduceus. Os fariseus e saduceus, eles são o judaísmo. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles se consolem. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Homens que dizem não haver ressurreição, vida após a morte. Se não tem vida após a morte, não existe o reino de Deus. É simples assim. Porque o reino de Deus, ele é do plano espiritual. Deus, ele é o rei das almas, dos espíritos. Se não tem vida após a morte, não existe nem Deus. Perguntaram-lhe, mestre, professor, perguntaram para Jesus, Moisés, olha aí, ó, já vem as coisas do judaísmo, o Antigo Testamento, nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar. Dá continuação à família. Descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, vida após a morte, reencarnação, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo, deste planeta Terra, casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, a vida após a morte, aqueles que passaram para o plano espiritual e a ressurreição dentre os mortos, vida após a morte. Dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, porque eles são espíritos. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos.
Anjos e demônios. Anjos são todas as pessoas que desistiram de praticar o mal em estado de espírito. Demônios são todas as pessoas que adoram praticar o mal em estado de espírito. E são filhos de Deus, o Rei das almas, o Rei dos espíritos, o reino de Deus, sendo filhos da ressurreição, da vida após a morte. E que os mortos hão de ressuscitar, vida após a morte, reencarnação. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, traduzindo, o Deus de todo mundo. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. O que morre é o corpo físico, a alma continua viva. Porque, para ele, todos vivem. Porque ele é o rei das almas, o rei dos espíritos. Ele tem o reino de Deus, o plano espiritual. Então, disseram alguns dos escribas, os professores do judaísmo. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Mestre, professor, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo, Jesus. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.